Para quem está concentrado no futuro, se Clinton ou Trump vai vencer as eleições, somente o tempo dirá, mas talvez valha a pena considerar os padrões retrospectivamente, independentemente de quem vencer, porque temos o que eu chamo de desvantagem do cálice envenenado. Ron, você poderia começar falando sobre as últimas reversões nos preços e que tipo de riscos elas poderiam impor? Voltando à primeira semana de setembro, nós tivemos uma pequena, porém acentuada correção, após uma mínima de um período de 2 meses de volatilidade. O mais importante foi o timing dessa correção, pois ao mesmo tempo que existem estações no ano, existem estações do ambiente de investimento. De setembro a outubro, os efeitos sazonais são negativos e o período tende a ser precário para o mercado de equities. Portanto, precisamos monitorar isso de perto no momento. Em se tratando dos preços, o mais importante é que até o momento, nós rompemos abaixo da máxima histórica anterior, registrada na primavera deste ano. O nível de risco no Dow Jones Industrial está em 18.350 e os preços estão sendo negociados em torno desse nível, mas se não se mantiverem acima dele, haverá um risco de queda de cerca de 10%. Quais são os padrões sazonais para o terceiro trimestre? O ciclo de crise do terceiro trimestre é o ciclo com o melhor desempenho histórico. Isso não acontece todos os anos, mas o contexto da outra extensão do mercado também é importante. Os maiores riscos que temos visto pelos últimos anos foram em 2015, quando tivemos uma correção de cerca de 13% no mercado de equities dos Estados Unidos após o estouro da bolha chinesa. Em 2012, quando houve uma queda de 17%, e em 2008, durante a crise financeira global, quando parte da queda de 34% ocorreu entre setembro e outubro. Nesse sentido, a história talvez não se repita sempre da mesma forma, mas eu diria que provavelmente haverá uma rima, em termos de preços e períodos de tempo. What kind of impact will this have on the equity markets? Com a aproximação das eleições nos Estados Unidos, quais são os impactos sobre o mercado de equities? No último slide, nós falamos sobre os preços e o cronograma, mas em termos de curto prazo, se considerarmos períodos de tempo mais longos para determinar a probabilidade, a tendência se torna ainda mais clara para o ciclo das eleições presidenciais. A maioria das pessoas considera positivo o primeiro ano após a eleição, como uma lua de mel, quando todos estão mais otimistas e o sentimento e o mercado de equities tendem a melhorar. Entretanto, este ano a situação é diferente, porque estamos no último ano do segundo mandato do presidente Obama. Muitos outros presidentes também cumpriram 2 mandatos, mas a exceção é que o último ano do segundo mandato de um presidente tende a ser negativo para o desempenho do mercado de equities. Para quem está concentrado no futuro, se Clinton ou Trump vai vencer as eleições, somente o tempo dirá. Mas talvez valha a pena considerar os padrões retrospectivamente, independentemente de quem vencer, porque temos o que eu chamo de desvantagem do cálice envenenado. A história tem provado que, na maior parte das vezes, o novo presidente tem que lidar com muitas pressões do legado do mandato anterior, e o mercado de equities infla com a pressão das condições econômicas e empresariais. A média da queda para esse período é de 13%. Ron, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Isso encerra a nossa entrevista, mas não deixem de compartilhar seus comentários sobre o assunto com a gente. Até mais!